Bom, mas eu já começo o programa conversando com o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Estávamos conversando um pouco antes de começar o programa e sempre a imprensa vai à secretaria nesse encontro no sentido desse grande medo que a população vive. Mas o senhor estava me falando que existem muitos projetos, ações que já estão sendo realizadas. Pode começar acalmando a gente, então? A proposta é essa, do trabalho do governo que se organizou para prestar um serviço da melhor forma possível. A gente está tratando de uma questão que não se resume única e exclusivamente às estratégias de polícia, porque segurança pública envolve, especialmente na questão das causas, um diagnóstico que nós fizemos quando elaboramos o programa Estado Presente, uma série de fatores, inclusive culturais, né? Quase 30% das mortes que acontecem no Estado, elas estão impactadas por esse fator cultural, pela predominância, por exemplo, do gênero no conflito entre pessoas, né? Há muitas mortes de mulheres aqui, e essas mortes elas acontecem em mais de 70% dos casos dentro dos lares. Por melhor que você tenha polícia trabalhando na rua, você não vai conseguir inibir esse tipo de crime, você tem que atuar na prevenção e também na responsabilização criminal desses indivíduos, né, que insistem em matar as mulheres ou de maltratar as mulheres. Há também o componente do tráfico, a expansão do tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente a partir da década de 90 aqui, que de certa forma contaminou o processo de formação dos indivíduos, né? A juventude hoje, ela, em muitos aspectos, ela é influenciada pela figura por exemplo, do traficante local, em alguns do poder, da suposta sedução que isso causa, da sedução que isso causa e da suposto poder, do exercício do poder. Que é o status, a questão financeira, né? E aí cabe a nós, como Estado, e também à sociedade, tentar interferir nesse processo. Por isso que foi elaborado um programa chamado Estado Presente, que concentra as ações em 30 regiões, que são chamados aglomerados, com ações de polícia, não só a presença policial, mas investigação, a divulgação de listas de alvos ou de indivíduos mais procurados, isso é constante, inclusive aqui na TV Vitória. É verdade, nós fazemos isso. Ontem nós prendemos o segundo da lista, um tal do Juninho Playboy. Né? Eu até evito, às vezes, falar o nome dessas pessoas, porque elas querem também a notoriedade. Verdade. Né? Enfim, essas ações que nós estamos fazendo, a prisão dessas lideranças, dessas pessoas que insistem em matar, e tem causado digamos que a gente pode chamar de um fenômeno novo, que é a substituição dessas pessoas por adolescentes. Quer dizer, uma coisa que assusta. E que está em crescente. São menores de idade que estão assumindo as lideranças do tráfico por causa dessa prisão dessas lideranças. Os indivíduos estão sendo presos. O Estado do Espírito Santo, ele é hoje no Brasil o terceiro estado que mais cumpre mandados de prisão de homicídio no país. Nós cumprimos 10% dos mandados do país em homicídio. Preste atenção nisso, o nosso dado. Nosso estado pequeno, com 3 milhões e meio de habitantes, estado territorialmente pequeno, ele responde por 10% dos mandados de prisão. Isso significa que o trabalho de investigação tem sido feito, as prisões têm sido realizadas. Mas só prender, só realizar o trabalho que a gente chama de mais do mesmo, os investimentos que o governo vem fazendo a novos policiais, nós estamos com um concurso agora para a Polícia Militar, para 1.100 PMs, concurso para a Polícia Civil aberto, já entraram 2.800 policiais nesse período do governo Renato Casagrande. Os investimentos nas viaturas, os computadores embarcados para consulta de sistemas, isso é importante fazer? Está previsto no programa? Tá, mas não é suficiente. Porque a gente viu que todos os governos, bem ou mal, com maior intensidade ou menor intensidade, também fizeram isso. É preciso que a gente construa estratégias para interferir na outra dimensão que a gente chama de proteção social nessas regiões mais conflituosas. E o que o senhor acredita que seja mais importante, mais relevante nesse processo? Como o senhor disse, quer dizer, esse número, essa equipe ainda não é suficiente, por isso estão abrindo concursos, e eu acredito que isso é só um passo. Novos concursos precisarão acontecer e tudo mais. Mas o que o senhor acredita que seja de mais importante? Preciso interferir, é importante destacar, nos elementos que o diagnóstico apontou. Por exemplo, a questão da educação nessas regiões, a questão da falta de supervisão parental, ou de pais ou de responsáveis sobre esses indivíduos que estão em formação, né? A falta de vagas no mercado de trabalho,
há elementos que nos apontaram que há necessidade de uma intervenção por parte do poder público, não só do Estado, mas também das prefeituras, das ações que cabem ao governo federal, para tentar interferir nesse processo. Eu posso dar um exemplo de uma ação, de um projeto, que está vinculado a um programa de segurança. Por isso que eu digo que o Programa Estado Presente é um programa diferente, um programa de segurança diferente, porque nós temos projetos como os coordenadores de paz. São mulheres, são pessoas, né? Na verdade, são 15 hoje coordenadores de paz, mas todas são mulheres. Recrutadas, se inscreveram voluntariamente para 15 escolas que estão nesses lugares mais vulneráveis. Foram treinadas em uma parceria do Estado com o Instituto Itaú Social e fazem um trabalho de intermediação entre a escola e os pais dos alunos que estão com baixo desempenho escolar. Baixo desempenho escolar, tanto do seu ponto de vista acadêmico, quanto sob o ponto de vista comportamental ou de faltas. Então, nesse trabalho que ele atende, nesse contexto nós descobrimos, por exemplo, num cruzamento de dados, grande parte parte desses alunos, seus pais estão no nosso sistema prisional. A maioria? Não a maioria, mas parte significativa. E, é claro, é óbvio que quando nós temos um dos pais ou os dois presos, essa família está desestruturada. O Estado ele precisa oferecer uma alternativa para essa criança que praticamente vive em estado de abandono, né? Porque a supervisão não é tão adequada como se tivesse sido feita pelos pais biológicos ou pelo responsável. E aí nós oferecemos um fluxo de atendimento adequado e conseguimos, nas regiões do programa, em 15 regiões, 15 aglomerados, reduzir em 64% a evasão escolar. Nossa. Eu quero dizer, no final, na conclusão, nesse processo todo, é que evasão escolar é problema de segurança pública, gravidez na adolescência é problema de segurança pública, e essas são estratégias que foram construídas, as oficinas de prevenção à gravidez na adolescência, por exemplo, que são fomentadas pela Secretaria Estadual de Saúde, para que os municípios realizem nessas regiões, nas escolas que estão nessas regiões. Enfim, as estratégias não se limitam única e exclusivamente à presença policial, concurso, investigação, isso é importante. Mas a gente precisa trabalhar também com outra dimensão. Acabou que é um histórico que veio como um rio, que veio desaguar tudo na Secretaria de Segurança Pública. Assim, veio cair. Temos uma questão enorme maior do que isso, né? Questão educacional, social. Consumo de droga. Saúde, tudo. Nós temos aí a questão da presença desse responsável. E aí a gente entra numa outra situação até que está sendo discutido agora, a redução da maioridade penal, que o senhor estava me dizendo antes que o senhor é contra. Pura e simplesmente como a única solução para o problema, eu sou contra. Isso é simplificar demais a questão, não é? Como eu disse, o Estado tem toda a sua responsabilidade, não vai se eximir disso, atuar fortemente na questão policial, mas alguns indivíduos, algumas pessoas estão levantando essa questão que eu acho salutar a discussão, mas ela tem que vir acompanhada com, mas eu quero reduzir a maioridade penal para quê? Para levar essas pessoas para o sistema prisional que aí está? Simplesmente isso? Ou eu posso discutir e levar bem? Vamos então construir estratégias de ressocialização, um pacto entre a sociedade para que esses jovens que estão lá hoje no processo de educação social ou de reeducação social permaneçam internados, sim, nos crimes mais graves defendam até o aumento do período de internação. Ali já se fala sobre isso. Exatamente. A nossa legislação aí, ela estabelece como limite 3 anos, inclusive para crimes violentos. E quando atinge a maioridade, ele praticamente tem... Sai com uma ficha limpa. Exatamente. E isso precisa ser revisto, ampliar esses prazos de internação, como em outros países. Tem países como a Espanha, que são 12 anos o limite de internação de pessoas que cometem os crimes graves, de adolescentes que cometem crimes graves. Essa é uma discussão importante, desde que ela venha acompanhada de uma reavaliação do sistema socioeducativo, que o Estado se propõe a fazer isso, com o nosso IASES, e também do nosso sistema prisional. E aí a gente entra numa outra questão também, que os crimes, como o senhor já disse aqui também, estão ligados à questão do uso de drogas. Qual é a sua opinião com relação à internação compulsória? A internação compulsória é uma questão também, outra polêmica que a gente pode dizer. Eu defendo que naquelas circunstâncias em que o indivíduo não tem condições de garantir nem a integridade do seu próprio corpo, desde que a gente tenha uma autorização ou um laudo médico que autorize isso, é possível ser feito assim. Agora, antes disso, antes da internação compulsória, nós temos que construir uma rede de atendimento para a internação voluntária.
Porque tem muitas famílias que não têm para onde procuram levar seus filhos, ou eles vão resgatá-los mortos, já na lama, na sarjeta, ou amarram seus filhos e acorrentam ele em suas casas, o que também é um crime e que acabam sendo colocados como criminosos, esses pais. Mas o que esses pais podem fazer? O Estado constitui uma coordenação estadual para estudar o problema, coordenação estadual sobre drogas, que vai lançar brevemente estratégias para atender essa demanda voluntária. Como fazer isso? Credenciando essas comunidades terapêuticas que tenham condições de receber esses indivíduos, as clínicas que eventualmente possam vir a ser conveniadas com o poder público, que podem receber recursos do Estado para fazer essa internação. A partir daí eu vou passar a acreditar na internação compulsória. Não basta você obrigar o indivíduo a ser internado se você não tem nem vaga para interná-lo. Hoje até o Estado não tem, assim, não. Condição nem dessas ONGs com leitos suficientes para receber essa parceria. É algo que vai ser construído. Existem comunidades terapêuticas no Estado funcionando que vão receber o apoio do poder público, do governo do Estado, para ofertar essas vagas. E a partir daí nós podemos trabalhar de forma mais adequada essa questão do consumo, do uso e também da responsabilização pelo uso. Que é preciso também compreender que tem o usuário eventual que também contribui para esse cenário de insegurança que tanto se fala, por esses enfrentamentos de gangues na periferia da região metropolitana, por força do uso. Não há oferta de drogas se não tiver consumidor. É verdade. E por parte de várias classes sociais que estão alimentando e sustentando isso. E que muitas vezes criticam o próprio sistema de segurança pública. Secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Quero deixar o programa aberto, porque nós temos telejornais que acompanham, né, estão junto com a população, junto também com a Secretaria de Segurança Pública e também aqui para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa conhecer mais de perto o que está sendo feito. Que é a sensação que eu estou trazendo aqui é da nossa população, da nossa mãe, do nosso pai que está em casa, que não tem essa voz de perguntar e de como buscar saber. Então, aqui fica aberto para o senhor voltar. Eu agradeço, é uma oportunidade importante para a gente colocar o que está sendo realizado, os programas que estamos desenvolvendo e também alguns resultados que temos obtido, como eu falei no início, da redução de homicídios, que é um indicador importante que marca o Espírito Santo no Brasil. Então, fica aqui aberto para o senhor voltar. Obrigada por ter vindo, tá? Parabéns pelo trabalho também. Obrigado.